Opa, muito boa noite. Olha aqui, mais uma segunda-feira, às 21 horas, aqui nesse canal. Ah, mas toda segunda-feira vai ter o Prazer Mirassol FC? Sim, senhor, toda segunda-feira, 21 horas, vai ter o Prazer Mirassol FC. E eu vou chamar aqui o idealizador dessa baguncinha organizada, que é o Júlio Mosso, né? Mais um episódio, 10º episódio da terceira temporada, toda segunda-feira, 21 horas, né, seu Júlio? Exatamente, muito boa noite, meu caro. Como é que você tá? Como é que vocês estão por aí? Estamos aqui, 10º episódio da terceira temporada, toda segunda-feira às 21 horas. E para quem disse num passado remoto que não duraria um episódio, estamos aí. Nós já passamos já de. Nossa, nem perdi as contas de quantos Eu episódios já perdi. foi. Olha, se bater, somar aí umas 50 entrevistas por baixo. Por baixo. Por baixo, mas por baixo mesmo. E Sim, como senhor. nós não fazemos nada disso aqui sozinho, vamos Sim, exatamente. chamar os nossos patrocinadores que nos ajudam a organizar essa baguncinha para a gente poder conversar, bater um papo com ela que. Pô, fica aí com os nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho. Conforto, praticidade e ótima localização em Mirassol. O Ace Hotel oferece apartamentos modernos, atendimento de qualidade e café da manhã completo para você se sentir em casa. Ace Hotel Mirassol, o melhor custo-benefício da cidade. Aqui no São Lourenço, o almoço é no buffet, do jeito que você gosta. Todo dia tem variedade e comida fresquinha para você montar o seu prato na hora. Tem opção mais leve, tem prato brasileiro. Você escolhe. Vem almoçar no São Lourenço com a gente e sentir essa experiência de perto. Estilo, atitude e personalidade. O Salão Roots é o lugar certo para quem busca cuidado, identidade e um atendimento diferenciado. Aqui cada detalhe valoriza quem você é. Salão Roots, sua essência, seu estilo. Vocês vão pensar que estão na Europa, mas vocês estão chegando no engenho Dom Táparo. Será um prazer receber vocês. Vocês têm que conhecer essa maravilhosa estrutura. Nós estamos aqui desde 1978 com as melhores cachaças do mundo, eleito no maior concurso destilado do mundo em Londres, no The Global Spirit Masters, por 4 anos seguidos, 2022, 2023, 2024 e 2025. Então venha conhecer essa maravilhosa estrutura que nós temos aqui. Tem milhares de barris, vários tipos de envelhecimento. Ficamos do lado de São José do Rio Preto, em Mirassol. Tá aí, meu querido Júlio Monstro. Sim, senhor. Quem é a nossa convidada? Cá estamos nós, o 10º episódio, e hoje nós vamos conversar, sai até um pouco da área da música, é uma coisa que a gente já estava planejando, né? Sim. E, agora essa temporada a gente vai abranger outras áreas aí, no caso aqui nós vamos abordar a literatura, nossa convidada de hoje formada em psicologia, na área de psicanálise e tal, e é escritora também, e é desse livro que a gente vai tratar, dentre outras coisas, mas nossa convidadíssima é nada mais, nada menos que Tatiana D'Angeri e o seu novo livro, Luz Selvagem. Muito boa noite, minha cara. Com detalhes que eu vou colocar você em tela inteira para a gente mostrar o detalhe do livro dela antes da gente falar o boa noite para ela. Aí, ó, Luz Selvagem. Tatiana, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar o convite dessa nossa baguncinha organizada aqui, tá? Então, seja muito bem-vinda ao Prazer Mirassol FC. Obrigada, muito contente de estar aqui com vocês. Tatiana, vamos tentar começar do começo, se bem que comigo tá, então a nossa cronologia é meio caótica, mas nesse caso aqui, você é formado em psicologia, como que você foi migrar desta área para a área da literatura para lançar livros? Porque acho que, se não me engano, esse aqui não é o teu primeiro livro, não, hein? Você já tem outras histórias para contar para a gente antes desse, não tem, não? Tem sim. Pois é, eu sou psicóloga e desde sempre minha paixão sempre foi escrita.
primeira paixão mesmo foi a escrita. A literatura, para mim, é o que sempre me guiou. E sempre escrevi desde a adolescência, e aí me formei em psicologia. A psicologia, para mim, eu lembro de... Eu gosto muito dessas aproximações entre a psicanálise e a literatura, a questão, por exemplo, de a linguagem como força, né? Como vínculo com a vida, como união mesmo consigo mesmo, enfim, com a sensibilidade. Então, eu vejo muito da psicanálise também na minha escrita, e, enfim, eu acho que isso me encanta bastante, e sempre escrevi. E aí, o meu primeiro livro, No Selvagem, foi lançado no ano passado, e logo em seguida, praticamente, eu já lancei o segundo, que é um livro também mais ou menos na linha, da mesma linguagem do Selvagem, no sentido de ser uma prosa poética. E então, assim, são poemas em prosa, mas que tem uma narrativa, tem uma história para contar também, né? Não são poemas independentes um do outro, de certa forma, conta uma história também. Mas sempre escrevi, eu acho que para mim a escrita é o mais importante da minha vida. E sempre você manteve ali com poemas, você também escrevia lá na sua adolescência narrativas, ou mesmo, não, vou colocar tudo em poema? Não, peças teatrais também, romances, muita coisa inédita eu tenho. Inclusive, estou trabalhando num novo livro. Enfim, tenho vários novos livros, para ser sincera, que terminei faz algum tempo. Um chamado Outro Rosto, outro chamado Floresta Branca. Tem uma peça que talvez, enfim, seja encenada, ou talvez vá para o balé. Enfim, são os projetos que estão caminhando. Mas sempre tem muita coisa inédita, mas muita mesmo. Muito material. E eu fico imaginando o seguinte: você está engrenando agora, um atrás do outro, né? Você acabou de falar, o Luz Selvagem saiu e já emendou num outro livro. E você está abrangendo várias áreas, tem poemas, tem peças de teatro, uma série de escritos estão adaptados em várias áreas. E para a música, entrou alguma coisa? Já chegou a passar para alguém algo que possa ser musicado? Então, na verdade, não, mas eu, enquanto letra mesmo, enquanto texto, não. Eu toco piano, na minha relação com música é mais essa de tocar piano mesmo. Eu sempre toquei, gosto muito de música, gosto de compor, mas no sentido de algum texto ser musicado, ainda não tive oportunidade, mas música para mim também é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu acho que em diversas, por exemplo, um romance ou qualquer trabalho que seja, uma peça teatral, existe essa obsessão pela poesia, né? Sempre, eu acho. Você precisa, assim, a chama vital realmente, aquilo que te procura, normalmente vem de um estado desse território mais implícito, né, do poema. Então, para mim, sempre funcionou assim. E conciliar você ainda está na área da psicologia, você ainda atua nesta área, ou você fez a formação e está dando para conciliar tudo isso? Porque é uma correria, não é não? Sim, é bastante. Eu atendo bastante, amo psicologia também, mas, enfim, consigo escrever, consigo ter tempo para escrever, o que é bom, né? E, enfim, isso é uma correria boa. E nessa correria boa, colhe bons frutos de inspiração para você escrever nesse lado da psicologia? Do que você passa no dia a dia, de experiências ou de vivências? Isso aí impacta você diretamente na escrita? Sim, eu acho que tudo que a gente... qualquer vínculo com a sensibilidade, né, desperta para dentro.
Então, seja através, enfim, qualquer vivência pode ter uma espécie de teor criativo. Então, sim, absolutamente. Nos meus livros eu gosto muito de lidar com essa questão do, assim, eu acho que quanto mais pessoal, mais universal, sabe? Eu acho que para você contar uma história ou entrar no texto enquanto algo que seja cativante, primeiro tem que ser cativante para você, enquanto escritor, né? Então você precisa ter a paixão pelo assunto, a paixão pela palavra, o encantamento sempre muito vivo, né? Então a intensidade, eu acho que para mim, eu sou uma pessoa que eu sou muito obcecada pela intensidade do texto, assim. Para mim, eu encontro isso na literatura e na escrita enquanto uma espécie de, enfim, de você, um jeito de você estabelecer assim, um amor, sabe, pelo mistério também. E tudo isso vai enfim, te deixando nesse estado do sublime, eu acho, né? Para mim é sempre assim. Então, eu acho que a obsessão pelo tema, você precisa ser uma pessoa muitas vezes, assim, pode ser a memória, né, temas abstratos, por exemplo. Eu não sou uma escritora muito do factual, exatamente. Eu acho que, na verdade, o fato não importa tanto. A narrativa, enquanto algo mais objetivo, nunca me interessou tanto. Eu gosto mais da sombra das coisas, sabe? Então, qualquer luz ambígua, assim, que te direcione um pouco. E a surpresa, acho que escrever é sempre se surpreender, sabe? Até com o próprio inconsciente mesmo, porque a gente escreve, assim, de certa forma, buscando o susto, né? Buscando o espanto. E o prazer está nisso. Escrever, acima de tudo, tem que ser algo que busca o prazer da escrita, né? Você tem que escrever ali sentindo o grande prazer de escrever. Você falou da palavra sombra, eu vi que inclusive postagens tuas na tua página, até no próprio livro, é uma coisa que é meio, não digo recorrente, mas ela é bem presente, né? Sim, a questão de sombra, você diz? Eu vi, inclusive, algumas postagens tuas que existe a menção à sombra ou a algo nesse sentido. Para ir lendo o livro, a gente pega, né? Não só pela capa, inclusive, né, do Selvagem. Mas é algo legal, né? Porque a sombra ela traz aquela coisa da escuridão, mas também traz aquela coisa do sentido de poetizando a palavra, da surpresa. Você não sabe o que tem ali, o que pode ter, aguça a curiosidade, é um mix de medo com, né? É sempre legal essa pegada, assim. A coisa, a sombra, ela é tão misteriosa quanto a luz, né? Então, assim, você olha a sombra como uma espécie de, vamos olhar no sentido literal, né? Enquanto contorno de algo, né? Uma sombra de uma silhueta, digamos. É exatamente a constatação imaterial e também material da coisa, né? Então, exatamente é a alma intocável das coisas, né? Então é bonito. Não, e assim, e tem uma coisa que eu já vi e ouvi muito, questão que a luz e a sombra, elas andam juntas. Só que a sombra, ela mostra os contornos, né? Ela não transmite realmente o que... Mas, cara, a sombra eu tô curioso porque ele pegou o livro primeiro e eu ainda não li. E eu já tô com curiosidade, porque ele já tá lendo. Ele já sabe do que se trata. Mas assim, eu tô curioso porque, cara, é como você disse, Tati, é uma coisa tão, assim, a sombra, ela te produz, além de você, primeiro, atiçar a curiosidade, porque o ser humano, ele é extremamente curioso,
Uhum. né? Porque, tipo assim, você vê uma turminha de umas 8 pessoas num ponto de uma rua, de uma coisa, a pessoa quer saber o que é que tá acontecendo ali. Então ela faz questão de passar perto para tentar saber o que está acontecendo ali. Tudo que tem uma grande objeção, ela também quer saber do porquê dessa objeção. Então, assim, é um mundo, assim, digamos, quase que paralelo. Na minha cabeça, eu tô falando isso da minha cabeça, tá? Muito bonito, é isso mesmo. É por aí. E no prefácio do livro aqui, inclusive, você diz que é a busca inerente do tempo, né? Aí a gente fica pensando qual é o preço desta busca, né? Quanto será que sai? Quanto que vale, né? Essa busca inerente do tempo? E qual é o resultado desse tempo também, né? Quando você encontra esse tempo, o que você faz com esse tempo, né? É que o instante é tão misterioso e tão sem resposta quanto a memória, muitas vezes, né? A gente Sim. acha que aquilo que a gente possui imediatamente enquanto tempo, que seria, digamos, o agora, o hoje, o imediato, né, o instante em si, que essa talvez seja uma posse real de um fragmento temporal, de tempo, né? Mas, na realidade, tudo imediatamente se transforma em memória. Tudo possui uma espécie de perda radiante, né? A gente está sempre, constantemente, diante desse tempo que nos é entregue, que nos é perdido, que nos é, né, que nos abandona também o tempo inteiro, né? Então existe enfim, são muitos mistérios fascinantes, né? E a escrita é esse território da aproximação. Talvez você nunca chegue exatamente lá na resposta, porque talvez não exista, mas Talvez nem essa tenha. você está na bordinha, sabe? De você sentir que você está na beirada ali, muito íngreme, de um território muito grandioso, e é o prazer, é o estado onde você está muito vivo. Eu acho que essa sensação de você buscar a radicalização da vida enquanto intensidade, a gente encontra isso de muitas formas. Para mim, a escrita é uma dessas formas, né? E na parte de escrita, quem que você lê que você se espelha, que te inspira, ou que te dá um norte na área da literatura? Quem que são os seus alicerces ali para a escrita? Na escrita, as minhas principais referências são principalmente poetas, digamos, expressionistas. Tem um poeta um poeta expressionista austríaco maravilhoso chamado Georg Trakl, por exemplo, que eu até escrevi esse meu segundo livro como homenagem a esse poeta. O meu livro chama O Grito do Fundo das Pedras, Carta a Georg Trakl, que é um poeta expressionista que me marcou muito, porque eu li esse poeta na minha adolescência, eu devia ter uns 17 anos, coisa assim, e eu lembro de ficar extremamente eufórica com os textos dele, e de falar, nossa, uma porta se abriu, minha vida não vai mais ser a mesma, sabe, uma coisa assim. E ele tem um único livro publicado, porque ele teve uma vida, enfim, muito, muito breve, né? Ele morreu muito cedo, ele só lançou um livro. E tudo que você tem dele, de certa forma, te leva para esse abismo sagrado, assim, do poema dele. É uma coisa maravilhosa. E eu sinto, assim, que aí, depois de bastante tempo, ano passado, enfim, eu acabei lançando esse livro em homenagem, como se fosse uma evocação ao poeta, porque ele foi realmente bastante formativo para mim enquanto referência, porque o cenário é uma desolação apaixonada por si mesma, sabe? É uma espécie de longo deserto que não se assusta com o vazio, sabe? Eu tentar, assim, pelo menos o que eu sinto. E eu sinto que nesse livro enfim, ele é ficcional porque ele trata de uma personagem feminina que acompanha esse poeta ao longo ali da narrativa, mas ao mesmo tempo ele traz alguns elementos assim da própria vida desse escritor
e é bastante, assim, tentando capturar os cenários que só ele, de repente, apresenta, sabe? Que são bastante característicos mesmo da linguagem dele. Então, claramente, esse poeta me marcou demais. Outros também, digamos, Novalis, Rilke, são tantos, né? É tão difícil dizer, mas Hölderlin. Eu gosto muito dos alemães. Eu gosto bastante. E cinema também. Cinema também sempre me. Por exemplo, eu lembro de assistir já logo na adolescência, assim, também os filmes do Bergman e ficar muito assim, nossa, eu quero, sabe, impelida a escrever, sabe? Aquela euforia criativa maravilhosa, assim. Então, todas as nossas referências vão nos acompanhar para a vida inteira mesmo, né? E a gente está sempre em coisa nova também. Então, está sempre conhecendo, né, se deparando, assim, com uma nova obsessão, né? E aí, de repente, o seu texto acompanha também essa nova obsessão, de certa forma, que é muito bom, né? A gente fala da leitura, mas o cinema é uma fonte também que você pega, com roteirização, tudo, dá muita ideia, dá muita inspiração, dá muita... Nossa! Então, no Bergman, vários, né? Vários dessa galera que, inclusive... eu não sei. Às vezes, a gente lê adaptações dos livros para o cinema. E na minha concepção, a maioria das vezes, os livros são mais bacanas do que aquilo que levam para a película, salvo as exceções ali que levam mais ao pé da letra, algo mais chegado mais na arte, né? Você tem algum filme que você lê o livro e você foi assistir o filme e você falou, pô, mandou bem, hein? Porque são áreas distintas, né, do escritor, da obra, com o diretor e o roteirista, né? Você lembra de algum que você fala que, pô, seguiu bem ali a cartilha do livro? Ou para você, tipo, a interpretação ali não afeta tanto, não tem... Eu tenho essa preocupação não, né, a mania, né? Mas talvez você não tenha, de estar associando um ao outro ali. Que acontece muito, né? Tem muita gente que critica, não ficou tão legal quanto o livro. Sabe uma coisa que eu fiz algumas vezes? Eu gosto muito de ler texto, assim, de ler roteiro de cinema. Eu recentemente comprei alguns livros que são, por exemplo, você pega um Fellini, e aí você compra na estante virtual mesmo, assim, um livro de edição antiga, que é difícil de encontrar, mas você encontra o roteiro do filme. E aí você lê enquanto roteiro mesmo, como se fosse uma linguagem de peça, né? De teatro, assim. Então, você lê o roteiro de algum filme que você já assistiu, ou de algum filme que você ainda não assistiu, e depois assiste o filme, depois de ter lido o roteiro em si. Isso é uma experiência interessante, porque você se depara exatamente com o texto que sem adaptações, né? Porque o roteiro vai ser muito mais fiel do que um romance que se transformou em roteiro e se transformou depois em filme. Então, você já se depara ali com aquilo que vai realmente guiar o filme muito diretamente. Mas você vai ter suas próprias imagens, né? Que não são as imagens que necessariamente o diretor teve, né? Então, você vai criar, de certa forma, a sua própria... Você vai ver o filme pela primeira vez na sua cabeça e depois você assiste o filme mesmo. Isso é interessante, eu fiz umas vezes. Não, e você me despertou uma curiosidade agora que interessante, eu vou procurar isso daí para que eu possa ver, porque assim, cara, o cinema é uma arte feita por várias mãos, né? Tem o roteiro que é ali no norte, onde o diretor, tanto o diretor, o produtor executivo, os editores, a galera toda que vai trabalhar em cima, só que também tem muito do ator, né? Também tem um pitaco de cada um ali dentro daquele roteiro. E isso que você me falou me despertou uma curiosidade que eu nunca fiz, de ler o roteiro de um filme, e que aí você vai criar as imagens baseada naquilo que você leu ali.
Porque, cara, digamos assim, é o norte, é o que você é o que vai nortear o filme. E aí você vai criar as imagens, você vai criar os ambientes baseado naquilo que às vezes quando você vai assistir o filme não é nada daquilo que você criou lendo isso, né? É uma coisa muito bacana. Cara, e É me despertou diferente. uma curiosidade gigantesca nisso daí agora. Eu nunca fiz pela primeira vez, acho que uns 2 anos atrás, achei maravilhoso. O difícil é encontrar esses livros para vender, porque eles são difíceis de encontrar. Tem que fazer uma bela vasculhada para Não, poder ter esse tem que material. dar tem que pegar nossa querida e gloriosa internet aí e vasculhar. Mas acha, assim, eu acredito que Não, acha. se cutucar, acha. Sim, com toda certeza. Acha. É, Esse segundo livro que você lançou, ele saiu quando? Agora em 25? saiu também em 25, os dois no mesmo ano, Os dois no mesmo ano. E aonde que as pessoas encontram esses livros? Porque já me perguntaram aqui e eu falei, falo já. Então, o Lu Selvagem, ele está à venda diretamente comigo, não mais através da editora, mas sim diretamente comigo. Os últimos exemplares eu tenho o estoque que restou. Então, através realmente do meu Instagram, você pode me mandar mensagem e eu já consigo enviar para o correio com dedicatória. E também gosto muito, na verdade, de receber as mensagens dos leitores, no sentido, né, das impressões que a pessoa teve, enfim. Então, eu fico sempre muito contente de receber mensagem. Então, e caso, enfim, alguém se interesse, só me manda mensagem no Instagram, que é Tatiana Dangieri, tudo junto. Inclusive o link do Instagram dela vai estar na descrição do vídeo aqui, só você olhar lá. Vai ser o primeiro link da descrição do vídeo do seu Instagram. Cara, isso é muito legal, você receber o feedback, né, do seu leitor, né? As impressões, e tem impressões diferentes, né? Às vezes você escreveu com uma intenção, um teve uma interpretação de uma maneira, outro teve uma interpretação de outra maneira. Isso que é gostoso de ouvir e saber, né? Para onde que a sua escrita está norteando a vida de outras pessoas, né? Ou a imaginação, falo vida, mas a imaginação de outras pessoas também, né? Ah, sim, eu acho super, porque você acaba tendo uma opinião. Você acaba vendo a sua própria obra também sob um outro ângulo, né? E dizendo... outro dia até uma pessoa que leu meu livro, que leu esse segundo, falou, nossa, esse poeta é um poeta tão, assim, arrasado mesmo pela solidão. De repente você colocou uma personagem ficcional, feminina, que acompanha ele ao longo dessa espécie de viagem interna. E me soa, assim, até um gesto de compaixão, sabe? Um gesto amoroso com toda a solidão que é que é a obra dele, que é a figura dele mesmo. Então, assim, essa coisa de você ter dado essa oportunidade de uma espécie de assim, sei lá, uma oportunidade de ele escapar da solidão, nem que seja, né, de forma ficcional, foi bonito. Enfim, uma pessoa me disse, verdade, não tinha pensado nisso. Então, você sempre tá olhando por outro lado, né? É bom porque abre outras perspectivas. Você escreve tendo uma visão e, de repente, você recebe outros feedbacks que não é igual ao teu, mas que se adequam ali, porque, né? Porra, são outros prismas que se abrem, outras visões, né? É muito bacana. E o teu segundo livro? O primeiro você consegue contigo, e o atual? O segundo, esse aqui você pode também comprar diretamente comigo ou no site da editora, chamada Rafus Press. Então, aí o editor envia para o correio também. Então, enfim, é isso. Ou comigo ou no site da editora. Bom saber, bom saber. Uhum. Bom saber, porque eu vou atrás desse segundo aí. Mas eu vou te incomodar. Eu vou te incomodar depois. Você já tem o primeiro agora, né? Vamos pegar esse segundo também.
segundo. Aí você faz uma gentileza, na hora que for enviar, manda pro Tárito primeiro, que senão ele fica com ciúme, que me reclama. Não, pode mandar para você primeiro, porque minha vidinha anda muito corrida, não tô tendo tempo nem de ler os que eu tô aqui, né? Mas Não é? eu preciso dar uma desacelerada um pouquinho. Tati, você disse que você tem assim muito material para ser Lançado. para ser editado. Mas esse material é desde quando? Você pega você conta com esse material desde a sua adolescência, de quando você começou a escrever? Eu tenho textos muito antigos, sim, de adolescência. Digamos que uns 2 ou 3 romances, umas 2 peças, um livro de poemas, coisas assim. Depois eu tenho sei lá, depois tem sei lá, de 5 anos atrás, 2 romances, depois, enfim, mas eu comecei agora mesmo que eu estou escrevendo, eu tenho muita coisa, assim, antiga, sim, muita coisa, mas me parece que a minha, assim, eu ando escrevendo muito, assim, recentemente, inclusive, sempre escrevi muito, mas agora eu termino um livro, já começo outro quase no dia seguinte. Mas agora eu tô curioso com a sua parte criativa. Tipo assim, você tem a necessidade de colocar tudo isso porque, cara, você, tipo assim, vamos falar assim, que você embalou a criatividade. Então, você já escreve um livro, quanto tempo que você leva para escrever um livro todo e você já tenta emendar outro? Porque, assim, depende muito, assim, porque como, pô, eu sou criador de conteúdo, também eu tenho que ter uma certa, né, guardadas as devidas proporções, a criatividade, porque tem aquele dia, assim, que você fala assim, poxa, hoje tá meio complicado e eu preciso fazer alguma coisa e tal, mas da sua criatividade, você tá num momento criativo mais, digamos assim, mais forte, assim, da sua vida. Na verdade, eu não escrevo livros muito longos. Eu acho que. Mas isso é uma coisa minha, enfim. Eu gosto de. Nem gosto de escrever livro assim, sabe? Eu gosto de me manter nesse. Olhando assim para um lado mais objetivo, eu digo, né? Meus livros sempre são assim. Me mantenho até 100 páginas, normalmente. Gosto de fazer isso de pouco texto na página, até, sabe? Eu gosto da força que o texto assume quando não é exatamente uma coisa mais, Página cheia. por exemplo, né? Você pega alguns momentos, vem página cheia, claro, mas alguns momentos, né? Página cheia, mas alguns momentos assim mais espaçado o texto. Eu acho, enfim, isso para mim funciona mais porque eu gosto do verso enquanto unidade, assim. Eu acho interessante essa coisa que não se trata do livro enquanto um todo, se trata da força de cada frase, sabe? Para mim é muito assim. E o tempo que eu levo para escrever um livro, tudo depende bastante, mas o que eu acho que acaba me deixando muito obcecada em escrever é o seguinte: você termina um livro, leva o quê? Uns 2 meses para escrever um livro, coisa assim, e você termina um livro e você 2, 3 meses e você sente que aquele livro ele te deu ele te oferece uma estrada que surge a partir dele. E então normalmente ele vai te levar para outro livro que não necessariamente vai ser uma continuação, não, mas ele te mostra uma espécie de resposta ou uma espécie de assim que você chegou mais perto de alguma coisa, ele te aproxima de algo, e daí a vontade é começar outro que, né, porque o terreno foi preparado, né, um busca o outro, um chama o outro, um prepara o outro, muitas vezes.
Então, quando você começa a escrever já um outro livro, você fala, talvez eu não escrevesse esse livro de agora se não fosse pelo livro de antes. Porque, sabe, de repente você não chegaria ali naquele livro que você está escrevendo hoje se não fosse pelo anterior ou pelo anterior. Tudo é uma espécie de escadaria, assim, que vai, né, te dando o acesso, né? Então, o seu livro mais recente, ele depende de todos que você já escreveu. Eu sinto muito isso, acredito bastante nisso, sim. Então, muitas vezes, você nem... às vezes você diz, este exatamente eu não sei se eu vou publicar, mas esse que eu estou escrevendo agora eu vou. Mas, de repente, o anterior foi muito importante, porque ele te possibilitou chegar naquele lugar que você precisava para escrever o atual, né? Então, tudo é uma experimentação também, tudo é esse chegar perto, né? Essa aproximação. Então, de repente, tudo que você escreveu na adolescência, tudo que você escreveu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, entrega o que você está produzindo hoje, né? Tem alguma obra que você tem inacabada que, de repente, por algum motivo, ela travou ali no meio, você fala, gente, não consigo sair desse ponto aqui, e você, tipo, depois eu retomo, ou você não tem esse tipo de entrave e começou, vai até o final? A gente já viu gente que começou e falou, cara, parei num certo ponto que eu não sei para onde eu ir no momento, e às vezes fica meio que engavetado, assim. Tem algum... Eu já fiz o seguinte, algumas vezes estava escrevendo um livro, e aí chegava, sei lá, estava na página 40, digamos, você escreveu 40 páginas, e você fala, bom, o livro começou agora, na 40ª página. E você fala, você decide não usar mais o que você escreveu, né, nessas 40 páginas e vai página 1, que é como se fosse, entre aspas, a número 40. Aquela se torna a página que abre o livro, que inicia o livro, porque você fala, agora cheguei no lugar que eu queria, exatamente. Às vezes, enfim, antes eu fazia mais isso, agora acho que eu estou mais experiente. Mas isso já aconteceu, sim, no sentido de no meio do caminho, dizer o livro se transformou em outra coisa, e isso é exatamente o que eu quero. Eu cheguei num núcleo mais interessante aqui, mais né, que diz mais sobre o livro de fato, né? E aquilo pareceu mais uma preparação para o que viria, né? Mas porque a descoberta, sempre a descoberta, né? Então, mas isso sim, isso eu já fiz, principalmente em livros mais antigos, né? Cara, isso é muito interessante, porque assim, é o que você acabou de dizer com relação ao caminho, né? Às vezes você começa a escrever com uma intenção, e essa tua intenção, quando você começa a escrever, ele te mostra um outro caminho que você fala, peraí, que esse caminho aqui, ele é melhor do que a intenção que eu tinha lá atrás, quando eu comecei a escrever, que é a questão da preparação, né? Cara, isso que é interessante. Pô, eu preciso escrever um livro também. Porque já plantei árvore, preciso escrever um livro. As memórias póstumas ou não póstumas de Tyrion e Seu Mirassol. Daria pra fazer um bom livro. História tem, né, cara? Cara, eu tenho bastante história. Tem que ser. Dou completo apoio. Tatiana, então me diz o seguinte, no caso desse cidadão aqui, ou para qualquer outra pessoa que queira falar assim, nossa, isso não é minha praia, mas eu estou disposto a fazer um livro, que tipo de dica ou sugestão ou algum conselho você daria? Vamos pensar, por exemplo, como esse nosso pequeno gafanhoto aqui do lado. Tem alguma regra, alguma diretriz assim a ser traçada ou vai vai que vai? Não tem regra nenhuma. Eu acho que a questão é sentir. A sensibilidade vai te dizer o que fazer. Você tem que não se censurar também, não ter medo do que vai surgir. Por exemplo, anos atrás, na adolescência mesmo, lembro de ter visto um negócio sobre o Jack Kerouac, que é aquele escritor do Beat Generation, enfim, né? E eu fiquei, né? Eu soube assim o quanto ele escrevia. A máquina de escrever dele tinha
tinha metros e metros de folhas de papel, porque ele não queria perder tempo de tirar uma folha de sulfite por outra. Então ele escrevia com aquela coisa, aquele fluxo frenético mesmo do inconsciente, digamos. Estou dando um exemplo mais radical, não é que eu faça isso também, mas eu digo, mas é isso, você tem que escrever, de certa forma, sem o texto exatamente passar muito pela censura do... você tem que se sentir livre. Eu acho que escrever é a liberdade do pensamento e da sensibilidade, e, ao mesmo tempo, se sentir... Né, escrever as suas obsessões, escrever aquilo que te traz vida e que te traz emoção e que conta né, quem você e conta as suas idealizações em relação à vida também, né? Porque enfim, acho que tem que ser pessoal. Porque mesmo que você não escreva sobre si mesmo, você está sempre escrevendo sobre si mesmo. Então tem que ser pessoal para ser, que nem eu disse, ser universal, ser uma coisa que extrapola o eu, de fato, mas que está sempre ali naquela chama interior mesmo, né? E eu acho que sentir e não se censurar. E buscar o prazer, porque a escrita tem que ser prazer. O lance do atual livro, do último, a inspiração dele, o foco dele, você já disse, é inspirado no outro escritor, tal, que é uma das suas referências. E do Luz Selvagem, qual que foi a inspiração maior do Luz Selvagem? Qual que foi a luz que guiou o Luz Selvagem? O Luz Selvagem, então, eu acho que o título Luz Selvagem, eu sempre achei que a luz é selvagem, assim como nossos olhos, né? Então, eu costumo buscar nesse livro, né, que conta sobre uma personagem chamada Ângela, e ela, de certa forma, o livro é dividido em 3 partes. O primeiro é Quando a Luz, depois é Veio ao Mundo, e depois é Tudo se Tornou Selvagem. E trata dessa espécie de estrada abstrata, meio labiríntica dela, partindo do território do sonho até o território mais, talvez menos abstrato, né? Uma espécie de tentativa de existir, talvez, sabe? Uma coisa assim, de alguém que realmente se sente muito, assim, muito, talvez, tomada pelo fragmento, por aquilo que não se define exatamente, e aí ela vai rumo a essa espécie enfim, de estrada mais real, de certa forma. Também, né, recoberta de sonho e tudo, mas, enfim, de certa forma eu sinto que a inspiração é sempre a mesma. No fundo, tudo que você escreve vem do mesmo lugar, né? Não tem... Cada livro, enfim, surge do anterior, eu acho, e aquilo que te move a escrever é sempre a mesma coisa, eu acho. A história ou a linguagem pode mudar, a narrativa pode mudar, mas a obsessão é a mesma, a paixão é a mesma, e tudo que você ama normalmente vem do mesmo ponto, né? E isso de ser tão pessoal, eu me lembrei de uma história que o Jô Soares contou várias vezes, porque tem várias peças escritas, livros escritos, e ele sempre falava que ele começava pelo final. Ele sempre escrevia o fim do livro, o fim da peça, e depois ele ia começar a desenvolver o meio e o início. E ele falou, cara, é uma particularidade que era dele, né, do escritor, do Jô Soares, quanto escritor. Ele, cara, eu prefiro começar pelo fim, porque pelo menos eu sei como vai acabar,
e aí, como eu vou chegar nesse fim que eu escrevi, aí é outra história, né? Como você disse que um livro sempre vai puxar o outro, vai te mostrar outros caminhos dentro da narrativa que você está construindo ali, do personagem, ou esse personagem até mesmo te inspira a criar outro personagem com uma história diferente, né? E até pode até ser divergente daquele personagem anterior também, né? E que aí o processo não para. Vamos falar assim que é uma máquina que não se desliga. Não pode desligar, pelo amor de Deus. Sabe viver mais. Você comentou sobre sonho, e eu lembrei de uma outra coisa. Aí eu sou meio suspeito porque eu sou fã desse cara. Eu lembrei do Sandman, que é os quadrinhos criados por Neil Gaiman, né? Que virou série, inclusive, e tal. Os quadrinhos são sensacionais. Os HQs também, essas histórias em quadrinhos que saem dali também, que não deixam de ser uma história. Você também acompanha, além dos livros tradicionais, os HQs também, os famosos quadrinhos. Eu estou citando o Neil Gaiman porque eu achei um cara que aquele universo de Sandman que ele criou é, no mínimo genial, né? Embora, infelizmente, a série tenha sido cancelada por questões contratuais, enfim, N questões internas lá, mas os quadrinhos são impecáveis, né? Você também acompanha essa linha de literatura É interessante, mas eu não conheço muito, não. De verdade, não conheço. Não acompanho muito. Mas... o Neil Gaiman, ele criou esse universo do Sandman, que é o mestre dos sonhos, né? Ele e os 7 irmãos dele, os perpétuos. Aí acontece de tudo, aí é uma loucura. É uma loucura. E a escrita dele é fantástica, fantástica. E aí se tornou série, né? Pena que durou uma temporada meio que estendida para, na verdade, seriam 2, mas é fantástico. Os quadrinhos são geniais, assim. O cara é fora da curva, né? Fora da curva. É ele e os irmãos dele, destino, destruição, morte, delírio, desejo, desespero, são os irmãos e ele cuida, cada um tem o seu, cada um tem o seu reino. A morte, inclusive, ele retratou ela como uma mulher, todo mundo pensa a morte como uma visão, algo feio, né? Nada, ela é uma gata, uma mulher linda, assim, a morte é a coisa mais linda, ele fez exatamente o oposto para tirar aquele estigma que a morte é uma coisa feia, vamos dizer assim. E os irmãos dele, um mais figura que o outro, cada um tem o seu reino, eles se cruzam, e acontece N situações bizarras, tentam prender sonho pro cara não poder. É uma loucura, é uma loucura. Sandman é uma loucura. Eu tenho todos os quadrinhos aqui nas edições especiais em 5 livros. São 4 livros do Sandman, resumidos, agrupados em 4 books, e um da Morte Separada, que é uma edição especial. É fantástico. Fantástico. Genial. Legal. Esse eu aconselho. Esse eu recomendo. Outra coisa que eu vou dizer em relação à escrita e também a psicanálise é o seguinte: o quanto você falou que o Jô Soares gosta de escrever o final e depois se depara com o processo inverso, né? Eu acho que, no meu caso, olha só, parando para pensar, eu não sei nem... Eu gosto de estar escrevendo um livro e não saber qual é a primeira frase, sabe? E não saber qual é a próxima frase. E você realmente não ter exatamente muito controle em relação ao livro. Eu gosto dessa falta de controle. Eu gosto da liberdade absoluta. Não se trata de não saber como vai terminar. Você não sabe qual é a próxima frase, a próxima palavra, sabe? De certa forma, você tem... É sempre a sensibilidade que vai te mostrar o caminho. Então, e o inconsciente, nesse sentido assim, psicanalítico, isso funciona muito bem no sentido, eu digo bastante, em relação a fluxo de consciência, associação livre, né? Então, você escreve sentindo, assim, você escreve através realmente da sensibilidade o tempo inteiro. Então, às vezes, você tem que sentir a sensibilidade fervendo, assim, na pele, sabe? Um estado, assim, de se sentir muito vivo e amar assim, não estar no controle.
Acho que isso é importante. Deixar fluir, né? Deixar acontecer. Ser muito natural. Não se prender àquela coisa. Não, eu preciso. Como que vai ser o fim? Ou como vai ser o início? Do que vai se desenrolar, né? Não ter privação de nada. É simplesmente pôr no papel aquilo que você está sentindo no momento ali e pensar, tá, depois eu organizo como que vai, como que vai ser, né? Ter essa liberdade, né? Cara, olha, eu tô fascinado com esse negócio, que eu tô quase querendo começar a escrever um livro aqui, porque eu tenho muita história, Bom, cara, papá. sim. Mas assim, histórias minhas, tentar colocar no papel alguma coisa que eu acho que o início também é assim, né? Porque ninguém começa já, vou. Não, começa a escrever histórias da sua própria vivência, né? E depois você vai tendo ideias de fatos e criar personagens e outras coisas para colocar no papel, para ter uma narrativa, para ter uma história bacana para contar, né? É. Sim, exatamente. Eu acho que e você olhar assim, de repente, no meu caso, sempre, né, uma linguagem bastante poética, mas eu gosto mais, inclusive, da prosa poética do que de poesia em versos. Gosto mais da prosa poética, eu acho, porque eu lembro, também tem um outro livro que me marcou muito, que é um livro do Baudelaire, chamado Pequenos Poemas em Prosa. E esse livro também li muito cedo, lá na adolescência, e eu fiquei muito, muito eufórica com esse livro. E eu lembro que, nossa, me marcou bastante mesmo, no sentido da linguagem, sabe? E eu acho que, na verdade, a poesia em prosa, ela tem uma força realmente, sei lá, que me pega muito. Eu gostaria de dizer também outra coisa. Eu sou psicóloga, né? E eu acho que a psicologia ela nos ensina muito a escrever, e a escrita nos ensina muito a ouvir e a sentir, né, o outro, né, enquanto enigma também, né? O texto enquanto enigma e o outro enquanto enigma. Eu acho que no fundo é tudo a mesma, enfim, a mesma metáfora, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, que eu estou com atendimentos online, né? Estou com a agenda aberta, então quem também tiver interesse em fazer sessões de análise comigo, também me contatar no Instagram, que a gente combina as sessões, porque eu acho realmente as duas coisas são tão unidas, né? E a psicanálise realmente é algo que ajuda tanto as pessoas, né? Eu me sinto muito feliz também de poder fazer isso. Sim, e no momento que a gente vive hoje, cuidar da saúde mental é muito importante, é importantíssimo. Então, novamente, gente, para você que está assistindo esse bate-papo nosso, o link do Instagram dela é o primeiro link da descrição aqui do vídeo, tá? Você pode procurar entrar em contato com a Tatiana, que ela vai te atender. Cara, além dela ser escritora, ela é psicanalista também, tá com a agenda aberta aí, e vocês fiquem à vontade para entrar em contato, porque no momento que nós vivemos hoje, saúde mental, ela precisa ser, você precisa cuidar da sua saúde mental. Sozinho você não consegue, tá? Já vou dar a dica aqui, porque sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue ir a praticamente lugar nenhum, tá? Então, procure a ajuda aí se você precisa. O primeiro link é o Instagram da Tatiana. Você encontra, além de livros, a ajuda que você precisa na análise também, que hoje, no mundo que a gente vive, todo mundo precisa, né, seu Júlio Monstro? Sim, senhor. Não, mais do que necessário, mais do que necessário. A gente está vivendo um período meio caótico, onde tudo que era para ser improvável é o que está sendo mais comum. A gente está vivendo uma doideira, né? Tatiana, te perguntar. E os dramas pessoais de cada um, eles não nos abandonam exatamente de uma hora para outra. A gente precisa olhar coisas. A gente não pode, não se pode pensar que ignorando a coisa vai se dissolver. Não vai. Precisa realmente. A terapia é a coisa mais importante, porque realmente esse despertar, né, fundamental. Então,
Então, enfim, eu recomendo muito e estou à disposição. Maravilha. Curiosidade. Não sei se seria a sua praia ou se você já pensou nisso. Se você fosse escrever a biografia de alguém, de quem que você gostaria de escrever a biografia? Deixa eu ver. Olha, eu posso dizer o seguinte, que esse livro meu, em relação a esse poeta, ele possui elementos biográficos. Ele é bastante abstrato, bastante, né, expressionista, assim, né, muito poético, enfim, mas ele possui elementos, de certa forma, ele possui bastante elementos biográficos em relação a ele, o próprio Georg Trakl. Então, eu acho que eu já fiz a minha parte no sentido de ir rumo a uma figura assim que realmente me encantasse. Acho que eu só consigo pensar nele mesmo, porque é uma figura tão assim enigmática enquanto personagem também, né? Porque história de vida e tudo. Então, muitos elementos biográficos de uma forma abstrata, é claro, mas eu trabalhei também no livro. Acho que seria ele mesmo. E outra curiosidade, não resiste, Otário, tu tem que perguntar, adentrando a nossa seara aqui, por algum acaso, você tem alguma agremiação do coração que você torça na área futebolística ou não? Porque a gente já pegou vários aqui que são torcedores que não são torcedores que são torcedores, e tem uns que não torcem. Aconteceu de tudo já. Então, na área futebolística, bom, em relação a esportes, eu gosto muito de tênis, que eu jogo tênis, gosto muito de tênis. Em relação a futebol, eu não sou muito ligada em futebol, não acompanho muito. Tenho uma grande simpatia pelo São Paulo, que é o time do Fernando, meu namorado. Tenho uma simpatia também pelo Palmeiras, que, de certa forma, é o time assim, da minha família. Então, por esses dois times, eu tenho simpatia. Tá vendo, seu Taito? Sim. Ela é simpatizante. Porque, assim, lógico, gente, naturalmente, cada um tem uma coisa do esporte. Porque assim, o futebol é do brasileiro, né? Quando a criança começa a falar, a primeira pergunta que é que time que você torce, né? É uma coisa mais cultural do brasileiro, praticamente, né? Mas, assim, tem gente que tem afeição por outros esportes, né? Como o basquete e tal, Mas quando e o tênis. às vezes ele não perde nenhum jogo do São Paulo, então às vezes eu faço alguns comentários e ele concorda, então eu sei que eu tô tendo, que eu não tô falando bobagem já. Tem um bom embasamento, né? E por falar em futebol, da mesma forma que nós fizemos com o nosso querido Fernando Naporano, fica cá o nosso convite para que em breve, estando disponível, você aceite o mesmo, venha para cá conhecer não só a cidade, como o nosso clube aqui, nosso estádio, nosso Maião, a torcida, a galera toda, e as figuras que habitam nesta pequena e pacata Mirassol, porque aqui o que mais tem é figura. Eu nunca vi, Isso. 1 metro quadrado. Não só Mirassol, mas também a região metropolitana de Mirassol. Isso, que é gigante. Obrigada pelo convite, a gente vai se programar, com certeza. Vamos programar. Tatiana, por incrível que pareça, Já é aquela foi história. quase mal. Você acredita? A gente fica conversando, dá para fazer mais uns 5 episódios. Nossa, passou rápido. É bom sinal que passou. Porque é aquela história, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Você passa rápido que você nem vê. Tatiana, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Estou muito curioso para ler o livro, que se semana que vem não estar na minha mesa, eu vou até a sua residência, que eu sei onde você mora, seu Júlio Monstro, sequestrá-lo, tá? Porque me bateu a curiosidade, eu preciso ler para ver. Eu sou movido da curiosidade. E obrigado por ter aceitado esse nosso convite, dessa nossa baguncinha organizada aqui, e mostrando desse episódio
que, cara, não é só música, ou a cultura brasileira não é só futebol, não é só música, é cinema, é escrita também, e tem escritores maravilhosos espalhados pelo Brasil que às vezes você ainda não descobriu, e aí tá a oportunidade de você descobrir e se deleitar com uma boa leitura. Isso mesmo, obrigada de verdade pela linda entrevista, pela oportunidade de mostrar meu trabalho, minhas paixões aqui, os livros, a psicologia, enfim, muito bom, um grande prazer falar com vocês, muito contente. Espero que a gente se veja em breve. Com certeza. Convite feito e em breve estaremos por cá. Vocês estarão por cá, passeando na nossa pacata Mirassol. Na nossa pacata região metropolitana aqui. É. Seu Monstro, nós Oi. estamos no décimo episódio. Sim. E já temos spoiler pro 11º episódio, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, sempre às 21 horas. Não se esqueçam disso. E, na realidade, meu caro, serão 2 conversas numa pancada só, uma atrás da outra, sem dó de ser feliz. Receberemos duas damas aqui, meu caro. Então, quem serão? Já anuncia aqui para quem assistiu esse episódio, porque no próximo episódio da próxima segunda-feira vem quem, senhor? Nada mais, nada menos que Brena Rodrigues, a vocalista da banda que leva o seu nome, Brena, a banda do Rio de Janeiro, que já participou do Rock in Rio 2022, está lançando material novo, um monte de coisa bacana, é uma banda poderosa da nova geração aí, é uma banda que está nativa desde 2009, 2010, e na sequência, a gente vai receber nada mais, nada menos que a baixista, muito instrumentista, que já tocou com a Bula, tocou no Francisco El Hombre, tocou na Efebre, mas enfim, tocou com a Banca, que era a banda do nosso querido saudoso Champignon, e hoje está lançando um álbum, acabou de lançar um álbum solo, o primeiro dela, nada mais, nada menos que Helena, guarde esse nome, Pampini. Helena Pampini. Cara, que sensacional. Gente, então ficamos por aqui nesse episódio maravilhoso. Semana que vem, 11º episódio com 2 damas que também vai estar sensacional. Galera, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.